Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Gazeta Entrevista, um oferecimento especial também do Café Rio, o seu melhor ambiente de gastronomia, divertimento em Rio Branco. Todos os sábados, a feijoada democrática, ali ao lado da Iris Tavares, na rua Rio de Janeiro. Feijoada, música ao vivo, num ambiente muito agradável, é no Café Rio, tá certo? Estou batendo um papo com o ex-prefeito, ex-governador de São Paulo, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, ex-ministro da Saúde, José Serra. Governador, no bloco anterior, eu perguntei exatamente sobre a sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, se isso sinaliza que o senhor desistiu da briga para a candidatura à presidência da República em 2014. O seu candidato é Aécio Neves? Meu candidato vai ser o candidato que for do partido, né? E vou trabalhar por ele muito empenhadamente. Mas, efetivamente, ao me candidatar a prefeito de São Paulo, eu deixo de lado a possibilidade de disputar em 2014. Mas seus adversários em São Paulo dizem, não, tá vendo? Ó, quer ser candidato em São Paulo, em 2014 é candidato, vai abandonar a prefeitura. Ele já fez isso quando se candidatou ao governo de São Paulo. O senhor já tem ouvido isso, não já? Tenho ouvido. Agora, isso aí me desperta uma reação dupla. Uma boa, uma delas é muito boa. Qual é? É que aparentemente eles não têm mais nada a falar a meu respeito. Tá certo? Porque se você está se candidatando a prefeito, o adversário deve dizer por que ele é melhor e por que você é pior. E aparentemente eles não têm nada para dizer a esse respeito. Então fala, mas o Serra não vai ficar. Entendeu? Parece que é o único argumento. É interessante isso. É como se o sujeito fosse samba de uma nota só. Tá certo? O Serra vai sair, o Serra vai sair, o Serra vai sair. Segundo, é preciso também voltar para ver o que aconteceu no passado. Eu fui eleito prefeito, havia uma prefeita do PT que estava com boa aprovação, tinha 50% de ótimo e bom na época da eleição, e eu ganhei. Né? Parecia que era impossível ganhar, eu ganhei. A minha gestão na Prefeitura de São Paulo, até o mês que eu saí, ela foi considerada a melhor da história de São Paulo documentada, que tinha pesquisa. Né? A mais alta avaliação que um prefeito teve até aquele momento. Segundo, o Estado tinha eleição estadual e as soluções que se apresentavam eram ruins para São Paulo. E aí o meu partido e muita gente mesmo, que não era de partido, eu nem até deixo de lado aqui dar os nomes, muita gente, não político, me veio fazer o apelo para eu ser candidato a governador, porque do contrário o Estado iria desandar com o que desandaria a prefeitura, né? Porque desandaria a capital. Então eu atendi esse apelo. Ganhei a eleição, na disputa para governador, eu ganhei a eleição na capital. Ou seja, a população aprovou. Como ganhei de novo na eleição presidencial. Eu ganhei em São Paulo, no Estado e na cidade de São Paulo. No governo do Estado, eu fiz mais coisas que qualquer governador no passado já fez pela cidade. Não porque eu era melhor do que o Alckmin ou que o Covas, mas nós tínhamos mais recursos. Foi um período de auge, que nós trabalhamos para isso, mas de auge, aumentamos 3 vezes o investimento em São Paulo, no Estado, e 4 vezes na área da cidade. Então fizemos muita coisa, na área cultural, na área de transportes, na área de saneamento, de maneira que isso numa parceria. O vice-prefeito que me sucedeu, o Gilberto Kassab, ele foi reeleito. Ou seja, a minha gestão foi aprovada. Por falar no Kassab, o Kassab vai apoiar o senhor, vai apoiar o candidato Haddad? Não, está me apoiando. Ele diz uma coisa, depois diz outra. É que eu não era candidato. Sim. Ele sempre disse que caso eu fosse candidato, ele me apoiaria. Mas se a presidente Dilma entregar um ministério para o PSD, aí ele muda. Não muda, não. Será que não? Não. Kassab disse que o partido dele não é de esquerda, não é de centro, não é de direita, é de cargo. Aí é uma questão de pintar lealdade. Cargo. Aí é uma questão dupla. Lealdade pessoal, de um lado, que eu acho que pesa. Eu acho que em política ficou fora de moda a lealdade pessoal, mas algumas pessoas mantêm. Eu sou daqueles que mantenho. Segundo, o programa da cidade, entende? Porque nós demos um novo rumo para a cidade.
E o Kassab sabe que eu, na prefeitura, eu vou redefinir esses rumos, mas na mesma direção. Ele seguiu, de certa maneira, principalmente na primeira gestão, aquilo que eu havia feito. Eu não estou querendo entrar muito aqui em detalhe lá, mas, por exemplo, ambulatórios, o atendimento médico ambulatorial, as AMAs, unidades, tem 130, eu criei 30 como prefeito. As UPAs do Rio de Janeiro, que a Dilma apresentou na campanha dela como novidade, etc., eram as de São Paulo, com outro nome, que eles mudaram o nome. Muitas inovações na área da saúde, na área de remédios, remédios por correio, inovações na área ambiental, muitíssimas, na área cultural, na área de obras viárias, aquela nova marginal que nós fizemos em São Paulo, aquela que vem lá do aeroporto de Cumbica, muita coisa, mas muita coisa mesmo nova. E isso precisa continuar tendo um rumo na área da educação, que nós fizemos uma verdadeira revolução. Enfim, aí tem... Eu vou dizer uma coisa, eu esfrego as mãos de satisfação com a possibilidade de poder administrar minha cidade de novo. Já que o senhor falou de lealdade na política, uma coisa que está cada vez mais utópica, mais escassa. E é cada vez mais necessária. Logo depois do pleito de 2010, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso demonstrou um certo descontentamento, pelo que ele disse, de que não apresentaram, não defenderam o legado dele. Eu senti que foi uma espetadinha no senhor, uma crítica à sua gestão de campanha, aos marqueteiros da sua campanha. O senhor acha que foi um erro estratégico dos seus marqueteiros não explorarem o legado de Fernando Henrique e que ficou demonstrado na própria insatisfação do ex-presidente? Já que Fernando Henrique foi muito atacado pelo PT. Na verdade, isso ele falava de 3 eleições presidenciais depois dele, que fui candidato eu, depois o Alckmin e depois eu mesmo. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que foi defendido o governo Fernando Henrique. O que não foi transformado a eleição, isso não aconteceu, num plebiscito entre 2 governos. O governo do Fernando Henrique, 94-2002, quer dizer, 95-2002, e o governo Lula, 2003-2010. Porque não era isso que estava em questão. O Lula, com muita popularidade, queria fazer isso, e a do Fernando Henrique menor popularidade. Então, você estaria debatendo coisas que estão para trás. É como ter uma eleição agora em Rio Branco e ficarem debatendo a gestão de 8 anos atrás. Eu não me lembro quem era prefeito nessa época. Mas, ou seja, o foco não era esse. Agora, você sabe o seguinte, eleição tem muitos pais. A vitória na eleição tem muitos pais e a derrota é órfã. Né? Em última análise, quem perde é o responsável e aí não tem jeito. Mas eu acho que o fator fundamental foi a enorme popularidade do Lula, grande popularidade, e a ideia de que ele estaria até presente no próprio governo da Dilma e tudo. Eu me lembro que teve um debate no Jornal Nacional, muito importante na época, não entrevista diária, um debate mais demorado. E eu disse, num certo momento, que o Brasil não queria um presidente que estivesse na garupa da motocicleta, atrás. Mas quando nós pesquisamos nos grupos o que o pessoal achou disso, dessa frase, a turma disse, não, nós queremos mesmo alguém que esteja o Lula na frente e alguém na garupa. Tá certo? Só para então, conclua. Não, é isso. Só para constar, o prefeito de Rio Branco, há 8 anos atrás, foi Isnar Leite, que concluiu o mandato de Flaviano Melo, que foi prefeito, depois concorreu ao governo à época. Então, é como se você, para a eleição agora, você fosse debater a gestão deles com relação a... Entende? Não faz muito sentido. É um outro marketing tempo eleitoral, outro tempo. Governador, eu perguntei, mas o senhor deu uma fugida. O seu candidato em 2014 é Aécio Neves. Como é que está a sua relação? Fugida. Como é que está a sua relação com ele? Normal, a de sempre. Eu não dei fugida nenhuma. Eu disse que o meu candidato será o do partido. O partido já não decidiu pelo Aécio? Não. Não, ainda não? Não. Quem que concorre com o Aécio? Tem o Aécio, tem nomes novos como o Pirillo, como o Álvaro Dias, o próprio Aloysio Nunes. Nós vamos ter aí uma disputa, né? Provavelmente.
Será que não chegou a hora do Aécio Neves ser o Olha, se candidato do tiver PSDB? chegado a hora, será. Né? Muito bem. Mas eu apoiarei o candidato que o partido definir. Não sou eu que vou fazer essa definição. Mas o senhor pesa Tem muito a o sua Alckmin decisão. ainda, que é uma possibilidade. É uma possibilidade. Né? É um governador forte. De maneira que ainda tem muito chão pela frente. Quando o senhor foi ministro da Saúde, o seu programa de combate à AIDS implantado na sua gestão foi copiado por outros países do mundo e apontado como exemplar pela ONU. Hoje o Brasil distribui gratuitamente o coquetel de medicamentos através do SUS. E eu gostaria que o senhor avaliasse o atual momento do tratamento da AIDS no Brasil. Nós é que organizamos esse programa e que realmente teve repercussão mundial, foi considerado modelo a esse respeito. Você sabe que eu não sou médico, mas às vezes no exterior me convidam para falar sobre AIDS. Eu não sou especialista, eu sou um homem de governo. Modéstia à parte, eu sei administrar bem. Ao lado de fazer política, eu capricho muito no trabalho de administrador. E aí você se junta de gente que entende e toca para frente. Agora, eu diria para você que o programa perdeu o ímpeto. Não tem mais o ímpeto de antes. Mesmo na área de publicidade, que é a área de prevenção, não é publicidade para contar vantagem, é que você precisa divulgar, né? Como as pessoas devem se comportar, etc. Eu diria que perdeu o ímpeto, perdeu aquela primeira prioridade, mas não retrocedeu de maneira irreversível, não. Mas perdeu. Houve coisas que eles acabaram que não tinha sentido acabar. Por exemplo, os mutirões de cirurgias, né, que nós fazíamos. Puxa, ou até de exames, como do câncer do colo do útero das mulheres, que teve tanta importância. Recentemente, o governador do estado, Tião Viana, e ele tem feito isso diversas vezes, promove esses mutirões de cirurgia. Aqui. Mas você imagina o que seria isso numa escala nacional, que é como nós fizemos, porque aí dava apoio aos estados. O da catarata, centenas de milhares de pessoas que passaram a enxergar, que não enxergavam, e que achavam, as pessoas mais pobres, que era uma fatalidade da natureza. Eu vim na região do Xingu, acompanhando professores da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de São Paulo, fazendo mutirões de catarata entre os indígenas. Você imagina. Isso se perdeu. Né? Por quê? Porque tinha a marca do Serra. Como tinha a marca do Serra... Recentemente, o governo do estado realizou um mutirão de cirurgia de catarata, que foi até intitulado Cuidando dos Seus Olhos, aqui no Acre. Tá bem, olha, eu acho as coisas positivas. É uma herança nossa, minha, que pelo menos pegou no Acre. Olha só. Mas convenhamos que essa era uma coisa em escala nacional, tá certo? Tinha que ser feito. Era um negócio da próstata, enfim, de diabetes, hipertensão, mobilizava todo o sistema de saúde, isso ficou para trás. Tem coisas que não foram para trás, como, por exemplo, os transplantes. O senhor criou a central de transplantes. A central e um impulso, assim, o Brasil passou segundo do mundo em volume de transplantes. Isso foi mantido, né? Mas muitas coisas ficaram para trás. Para a gente finalizar essa etapa da saúde, governador, o senhor ampliou as equipes do Programa Saúde da Família e talvez seja o atendimento de saúde que vai realmente ao encontro do pobre, da pessoa que necessita. Como é que o senhor vê hoje o Saúde da Família no Brasil? Eu acho que andou bem no conjunto do Brasil. Eu teria preferido que aqui no Acre todo mundo já estivesse coberto. Eu tenho a impressão que não. Você pode me confirmar. Nem todos. Né? Não está todo. Eu me lembro, como ministro, eu apoiei muito. Nós, de fato, é que implantamos o Programa de Saúde da Família no Brasil. Tinha um pouco. Começou, para ser justo, na época do Collor ou do Itamar. Né? Começou o governo Fernando Henrique com o Jatene, que é do Acre, Chapuri. Grande Adílio Jatene. Chapuri, um grande homem. Ele deu um empurrão, mas eu peguei umas 1.500 equipes já funcionando, de PSF, que é equipe com médico, uma enfermeira, 2 auxiliares de enfermagem e 5 agentes de saúde. Eu peguei umas 1.500 equipes, deixei 9 vezes mais. Foi um salto qualitativo. Cobrimos o Nordeste, região Norte e tudo mais. Mas no Acre, daquela época para cá, não se expandiu. Devia ter todo mundo aqui, devia ter cobertura de 100%.
E não tem, eu não consigo entender direito porque isso não foi feito. E realmente era um programa importante. E tem um negócio que eu não sei se tem hoje aqui. Se não tiver, eu queria criar a dica, queria dar a dica para o Tião Bocalon. Eu criei em São Paulo o programa Mãe Paulistana. Eu copiei de Curitiba, quando eu era prefeito. O Beto Richa, do meu partido, tinha feito em Curitiba. E olha que eu tinha sido ministro da Saúde, mas essa ideia foram deles lá. Mãe Curitibana. Aí eu criei o Mãe Paulistana, um sucesso estrondoso. Acompanhar a mulher do começo da gravidez até um ano depois do filho nascer. Um programa barato que precisa organização. Então eu queria propor para o Tião adotar esse programa. Em São Paulo já está tudo pronto, funcionando. Aliás, se ele quiser, ele pode ir lá ver um conjunto de programas da prefeitura na área cultural, na área da saúde, na área da educação, que já estão feitos e que podem ser aproveitados. O plágio, a cópia em matéria das de coisas vida boas pública é saudável. É verdade. Gente, infelizmente o nosso tempo está estourado. Eu quero agradecer de coração a vinda do ex-senador, ex-prefeito, ex-governador de São Paulo, ex-ministro da Saúde, um dos maiores políticos do Brasil na atualidade, José Serra, ao Acre. Governador, muito obrigado pela sua vinda. Foi um prazer imenso. Muito obrigado a você, de verdade. Muito obrigado aos que aqui me acompanharam, o Rocha, o Bocalon, nossa turma aqui. Mas muito obrigado, acima de tudo, a vocês que ficaram aqui nos assistindo. Eu estou muito contente de ter vindo ao Acre e quero dizer a todos vocês o seguinte: muito obrigado pela confiança que tiveram em mim em 2010. É algo que eu levo guardado não no bolso, não na carteira, mas no meu coração. Obrigado, governador. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.